Oi, amores! E aí, tudo bem? Então, a gente vai continuar falando de seres vivos hoje, né? Gostaram do videozinho? Espero que vocês tenham gostado. É mais uma explicação sobre o que é ser vivo e o que não é, né? A gente precisa sempre estar atento a isso, né? Porque tem muita gente que acaba pontuando seres vivos coisa que não são, né? Então, assim, vocês vão ficar careca de tanto que a tia Karine fala, mas é verdade. Vocês sempre vão gravar isso, tá? Presta atenção que isso daí vai cair na próxima avaliação de ciências, tá? Então, todo ser vivo nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Então, vocês têm que ter essa noção, tá bom? Esse entendimento, né, na verdade, dito assim. E vou relembrar de novo, galerinha. Nem todos completam o ciclo completo, tá bom? Isso pode ocorrer, né? É muito natural, é muito comum, tá? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento e tudo mais, tá bom? Certo? Bom, características dos seres vivos, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. A característica do ser vivo, né? Como a tia Karine já especificou algumas características, a gente vai dar continuidade, tá? Como vocês viram no vídeo, tá? Lá na página 17, ó, 17, tá bom? Lá tá falando, pessoal, que os seres vivos têm certas características em comum, certo? Como a tia Karine já havia explicado. Então, prestem atenção. Seres vivos se movimentam. Sim, se movimentam. Tia, mas a planta não se movimenta. Pode parar. Ela não se movimenta. Até a gente fala, quando a pessoa fica parada, a gente fala assim, ó. Nossa, tá parecendo uma planta. Tá parada. Não, meus amores, prestem atenção. Aí vocês estão vendo que nós temos um réptil, uma cobra, né? Uma serpente, certo? Ela está se rastejando, então ela se movimenta. Todo animal se movimenta, todo ser humano se alimenta, as pessoas. Mas, se vocês observarem aí, temos o girassol. O girassol, galera, por que o nome dele tem de girassol? Quem sabe me responder aí? Girassol é porque ele sempre se move em direção ao sol. É por isso que se chama girassol, porque ele sempre está virado em direção ao sol. Então ele não se movimenta? Sim. Planta carnívora. Ou aquelas, tem uma outra plantinha que eu não lembro o nome, que você encosta nela, ela fecha. Não se movimenta? Tem a movimentação. A plantinha carnívora, quando ela come lá o insetinho, a mosquinha, o que acontece? Ela se movimenta, tá bom? E os seres vivos se reproduzem. Como vocês podem ver aqui, ó. A gatinha amamentando e aqui a ave alimentando seus filhotes. Cada um tem a sua maneira de reprodução, lembrando bem disso. Ai, tia, todos nascem da barriga da mamãe. Não é assim, tá? Aí nós estamos falando de mamíferos. E aí vocês vão aprender a diferença de um, de outro, tá bom? Então, assim, ó. Nós temos, todos se reproduzem. E a plantinha também, tia Karine. A plantinha também, né? Se a gente for, por exemplo, quando eu tenho lá uma florzinha. A florzinha é um ser vivo. Mas aí, por exemplo, ela tem uma mudinha dela. Caiu lá um pedacinho da raiz dela lá, da raiz não, do caulezinho dela. Se eu colocar numa plantinha, num vasinho, ela vai crescer de novo. Não é uma maneira de reprodução? Não veio da outra plantinha para nascer uma nova? Então é uma maneira de reproduzir também, gente, tá bom? Não é só quando lá o gatinho tá com a gatinha, de 2 em 2, ou o passarinho com a passarinha, não, né? Uma ave com a outra, não. Tem as maneiras também
individuais, né? Que na verdade nada mais é do que tirar uma partezinha, né? Ai, tia, que judiação. Não tem sofrimento, tá, gente? Isso é uma diferença também, né? Por exemplo, animais, né? Seres humanos possuem um chamado sistema nervoso, tá? Tia Karine, o que é isso? O sistema nervoso faz parte do nosso corpinho, faz parte do corpo de alguns animais. Peixinho não tem sistema nervoso, mas o restante, todos os outros animais têm, tá? E ele é responsável por a gente sentir dor ou não, tá? Então, por isso que às vezes a gente fala assim, ai, tia, ele tá chorando. Por quê? Porque ele sente dorzinha por conta do sistema nervoso, tá bom? Então, mas é muita coisa ainda a se falar, certo? Já a plantinha não tem, ela não sente dor, né? Tia, mas se eu ficar tirando ela do folhinho, ai, se eu tiro lá a florzinha, eu quero dar aquela plantinha pra minha mãe. Tia, deixa eu pegar minha plantinha pra dar pra minha mãe. Mas você vai matar a plantinha. Se ela tá ali, ela pode reproduzir, dar mais. Porque às vezes de uma plantinha, se ela recebe luz do sol, se ela recebe aguinha, ela também pode reproduzir. Ela dela mesma pode criar outra. Então, gente, tá bom? Vamos pensar nas plantinhas, porque elas são seres vivos também. Aí nós temos aqui, ó, todos os seres vivos se alimentam, né? Olha lá o sapinho, o sapo cururu, que ele come inseto, e a arara come fruta, né? E aí, o que acontece? Tia, mas a planta não se alimenta. Quem disse que a planta não se alimenta? O que a tia Karine falou aquele dia pra vocês? Sim. O que acontece? Lógico, lembra que eu falei? Lá, olha, uma explicação que tá voltando toda hora. O ser vivo, na verdade, ele se alimenta, ele tem que se alimentar e se basear em água. Uma das semelhanças, todos precisam de água. Indiferente do ser vivo, ele precisa de água. Mas a fonte de alimentação é diferente do vegetal para o animal. O animal, geralmente, necessita dos vegetais. Olha só que engraçado. Tem animais que são herbívoros, ou seja, só comem vegetais. E existem os carnívoros e os que comem os dois. Nós, por exemplo, comemos tanto da origem vegetal quanto da origem animal. Mas a planta, vou lá dar um pedacinho de carne, um pedacinho de planta para ela? Não. A plantinha, a alimentação dela é fonte de energia. Qual que é a fonte de energia para a plantinha sobreviver além da água? É óbvio. Sim, a luz do sol. O que alimenta a plantinha é a luz do sol, tá bom? Ela dá alimento. E aí aqui os seres vivos se desenvolvem como qualquer outros, tá? Que a gente tá vendo o desenvolvimento tanto de um pezinho de feijão quanto de uma borboleta. Todos passam por evolução. Essa evolução se encaixa no crescimento, tá? Que a tia Karine tanto fala. Depois de nascer, existe um processo de crescimento, tá? As borboletas aqui no fundo. Então, lógico, cada processo, cada desenvolvimento de um ser vivo é diferente, é muito diferente. Tem um ser vivo que é de um jeito, tem um ser vivo que é de outro. Então, cada ser vivo é uma maneira diferente, tá bom? Não se esqueçam disso, certo? As fases são diferentes. Fases tanto na fase animal quanto as fases das plantinhas, certo? E para fazer essa atividade tá mole, chuchu, beleza. Vocês ouviram a explicação e agora a gente vai para 19. A 19 nós temos um diagrama, tá? Então vocês estavam aqui, vocês só vão fazer isso aqui, tá? Nesse diagrama vocês podem perceber que tem o nome de seres vivos aqui. Então, ó, vou apontar para vocês, ó. Nós temos serpente, girassol, ave, gata, arara, sapo, feijão e borboleta. Show de bola. Tem aí de todo mundo? Ok. Aí o que vocês vão fazer? Aqui nesta parte, ó, vocês vão procurar essas palavras que estão no banco aqui de cima, no banco azul, certo? No banco de palavras. Então vocês vão procurar e vão pintar cada palavra de uma cor, cada ser vivo de uma cor.
certo? Ai, tia, mas eu tenho que procurar lá no azul? Não, eu tenho que procurar no diagrama. O que é o diagrama? São esses vários quadradinhos e cada quadradinho tem uma letra. Então, é o diagrama, certo? Ok, fechou. Então, vocês vão procurar, vocês já estão craque, é como se fosse um caça-palavras mesmo. Vocês vão procurar e cada palavra de uma cor. Fechou? E ali embaixo tá falando em uma folha à parte, desenho um ser vivo e um ser não vivo. Vou contar um segredo para vocês. Agora é hora de pegar o caderninho vermelho e eu vou passar para vocês. Além de vocês fazerem esse desenho, vocês irão escrever também, pra gente recapitular tudo aquilo que a gente tá aprendendo desde terça-feira. Então é importante que vocês entendam, porque vai cair na avaliação de vocês e é preciso que vocês entendam, tá bom? Certo? Entenderam? Então bora lá, pega o caderninho vermelho, que essa atividade do desenho vai estar lá. E além dele, vocês vão aprender o dos seres vivos e os seres não vivos. Vão relembrar de escrever o nome de 4 seres vivos, 4 de não vivos. E dentre deles, vocês irão desenhar um ser vivo e um não vivo. Então está lá no caderninho de vocês. Bora? Pega o caderninho e vamos comigo.